Pessoal, então vamos gravar. Eu vou gravar 3 videoaulas, tá? Sobre esse assunto, tema da aula 5, reprodução, desenvolvimento e metamorfose. Eu vou separar em 3 videoaulas para vocês acompanharem, não ficar nenhuma aula muito longa, beleza? Então, começando no tema 1, reprodução nos insetos, né? Como é que se dá a reprodução nos insetos? Então, uma primeira opção que muitos insetos têm, é muito comum, é o tipo mais comum, na verdade, é oviparidade. Ou seja, os insetos vão se reproduzir de maneira sexuada ou não, mas eles vão depositar ovos no ambiente, certo? Desses ovos vão eclodir ninfas ou larvas. A forma e a aparência dos ovos dos insetos é muito variada, como vocês vão ver nessas fotos aqui, né? Então você observa que os ovos não são simplesmente uma bolinha que está lá depositada quando você vê a olho nu. Você não vê esses desenhos que se apresentam na casca, né? A casca do ovo é chamada de córion, e muitas vezes o ovo apresenta em alguma região um pequeno furo chamado micrópila. É para que o ovo possa fazer trocas gasosas com o ambiente, ok? Uma vez que o ovo em si ele é bem impermeável a trocas gasosas, a água, a outras substâncias, inclusive inseticidas, por exemplo. Né? Inseticidas com ação ovicida eles são difíceis de existir porque é difícil o inseticida conseguir penetrar no córion, na casca desse ovo dos insetos. Tá? Então são ovos muito bonitos, né? Quando você observa de maneira mais aproximada. Esse aqui, por exemplo, é o ovo do curuquerê da couve, esses ovos amarelos aqui, né? Curuquerê da couve, que é uma praga muito comum, não só de couve, mas de outras hortaliças. Então você observa nas folhas ovinhos amarelos quando você aumenta, né, para esse tipo de proporção aqui. É isso que você vê, na verdade, os ovos são muito detalhados, ok? Essa espécie, por exemplo, coloca os ovos em cima de gavinhas. Isso aqui é uma gavinha de maracujá. Então o inseto tem o cuidado de colocar o seu ovo exatamente aqui nessa posição para ele ficar livre de predadores, por exemplo, que tem dificuldade em escalar essa estrutura aqui. Tá? Esse é um outro tipo de ovo bastante interessante, o ovo de crisopídeos. São ovos pedunculados, é um ovo colocado, entendeu? Tem um fio de seda, o inseto encosta o seu abdômen na folha, puxa, sai um fio de seda e na ponta ele solta o seu ovo. Isso é para impedir que o seu ovo seja predado por outros insetos e até por eles mesmos, né? Nós já vimos em alguns vídeos aí que os crisopídeos são bastante vorazes, né? As larvas de crisopídeos, beleza? O local de oviposição vai depender então de cada espécie de inseto, né? Quando depositados nos vegetais, os insetos podem colocar os ovos de maneira endofítica ou exofítica, ou seja, dentro do tecido da planta ou fora. Ovos são depositados no solo, no corpo de animais e mais especificamente nos artrópodes, né, dentro ou fora do corpo de artrópodes. Vamos supor, por exemplo, aqui insetos, né? Então, os parasitoides, por exemplo, eles vão depositar os seus ovos dentro, muitas vezes, do corpo de um outro inseto, para regular aquele inseto, para se alimentar dele. Vamos ver um exemplo aqui. No caso de insetos fitófagos, né, veja o que seria uma oviposição endofítica. Né? Isso aqui seria a parte terminal do abdômen de uma fêmea. Ela tem um ovipositor que consegue perfurar o tecido vegetal e depositar o ovo dentro da planta. Então, espécies que fazem isso são problemáticas porque a gente não consegue visualizar esse ovo e aí pode causar uma série de problemas aí para a agricultura, né? Porque a espécie passa despercebida. É o caso, por exemplo, dos trips, ok? E aqui um exemplo da questão de endo ou ecto, né? Então, um parasitoide, quando coloca o seu ovo dentro de um hospedeiro, ele é um endoparasitoide. Quando coloca o ovo fora do hospedeiro, é um ectoparasitoide. Aqui vocês estão observando, na verdade, um detalhe a mais. Tudo isso que eu falei está acontecendo dentro de pulgões, né? Então, essa larva maior é o parasitoide que atacou o pulgão primeiro. Depois ele tem um hiperparasitoide que o ataca. Então, esse inseto está colocando o seu ovo dentro do parasitoide que atacou o pulgão primeiro. Nesse caso, ele coloca o ovo anexo aqui à larva do parasitoide. Esse ovo vai, né, a larva vai eclodir e vai sugar essa larva do parasitoide
tentando usá-la como alimento. Beleza? Às vezes os insetos não colocam ovos isolados, né? Eles colocam os ovos em otecas, que seria um conjunto de ovos. Então observe aí baratas, por exemplo, é muito comum você ver a barata carregando a sua ooteca. Cada segmento desse aqui, ó, é na verdade uma ninfa, vai emergir daí uma ninfa de barata. Tá? As ootecas, em função dos tipos de baratas, são diferentes. Não são só baratas que colocam ootecas, por exemplo, louva-a-Deus também coloca. Veja, isso aqui é formado por um tipo de uma espuma que ele vai colando os ovos nessa espuma e no final, depois que isso está seco, forma-se essa estrutura que a gente chama de ooteca. É um pouco diferente do que ocorre, por exemplo, com gafanhotos. Gafanhotos também colocam os ovos num tipo de uma massa, mas a gente não considera isso aqui uma ooteca, a gente chama isso de cartucho. Porque os ovos do gafanhoto, eles na verdade estão bem soltos dentro disso aqui. Isso aqui é uma mistura de terra com uma espuma que a fêmea produz, ela enfia o seu abdômen dentro do solo e vai soltando os ovos com essa espuma, misturando isso com terra um pouquinho. Então no final, quando seca, forma esse cartucho. Você cava, desenterra esse cartucho, você consegue quebrá-lo e soltar os ovos facilmente, tá? Então não é considerado isso aqui uma ooteca, é uma outra estrutura semelhante, tá bom? Segunda opção de reprodução em insetos, tipos de reprodução, seria a viviparidade. Isso aqui também é bem frequente. Viviparidade, ou seja, a fêmea ela não deposita ovos, ela deposita já ninfas ou larvas, que já eclodiram. Tá? Então, ninfas ou larvas eclodem do ovo ou de alguma estrutura dentro do corpo da mãe. E ela já deposita esses organismos já vivos. Tá? Aqui tem alguns subtipos. Então, o primeiro tipo de viviparidade é chamada ovoviviparidade. O que acontece? O inseto está dentro de um ovo, dentro do corpo da mãe. A única diferença é que, em vez da mãe depositar esse ovo no ambiente, ela mantém o ovo dentro do seu corpo e esse inseto, então, nutre-se desse ovo, das reservas desse ovo. Ele não tem contato com o corpo da mãe diretamente, ele está dentro de um ovo com uma casca, com um córion, e ela se nutre ali. Quando a larva ou a ninfa está prontinha para eclodir, ela já eclode dentro do corpo da mãe, mas já no oviduto materno, que seria a última parte do aparelho reprodutor, já para liberar para o ambiente. Então, em vez de colocar o ovo no ambiente, deixar o ovo lá se desenvolvendo, algumas espécies preferem manter esse ovo dentro do seu corpo e já colocar os insetos vivos, ninfas ou larvas. Tá? Então ela eclode realmente só um pouco antes de sair do corpo da mãe e já sai prontinha. Um exemplo interessante disso aqui é a família Tachinidae, que é um díptera, então é um tipo de mosca parasitoide. Ataca muito frequentemente lagartas e também percevejos. Esse parasitoide tem 3 maneiras de fazer isso. Uma primeira maneira é depositar ovos normais, então oviposição, né, inseto ovíparo normal, deposita o ovo no hospedeiro. Uma segunda opção, depositar larvas planídeas, então é uma viviparidade. As larvas se desenvolvem dentro da mãe, eclodem dentro da mãe e ela já coloca larvas no ambiente. Essas larvas vão buscar o hospedeiro ativamente. E uma terceira opção que a gente chama de ovo pré-desenvolvido ou ovos gigantes. A mãe mantém esses ovos dentro do seu corpo e oviposita esses ovos, assim, horas antes das larvas eclodirem. Então já coloca esses ovos no corpo do hospedeiro das lagartas, o ovo já eclode e entra para dentro das lagartas e consome essas lagartas por dentro. Tá? Nós temos um vídeo aqui para mostrar isso. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de uma mosca Tachinidae, né? Então a primeira opção que eu falei lá seria oviparidade. Essa mosca está virando o seu abdômen, ela vai virar o seu abdômen aqui, ó, né? E vai apontá-lo aqui para a lagarta, ó, virando o seu abdômen. Esse abdômen é um abdômen telescópico que a gente fala, ele se alonga. Ela toca a lagarta e consegue penetrar. O ovipositor consegue penetrar no corpo da lagarta e ela deixa aí então um ovo dentro do corpo. Oviposição normal, tá? É a primeira opção, deposição de ovos.
Uma segunda opção são essas larvas planídeas, tá vendo? Também chamadas de triungulim. São larvas pequenininhas. Isso aqui, quem depositou isso aqui foi o taquinídeo fêmea, já depositou larvas prontas. Essas larvas vão procurar entradas aqui no corpo de uma lagarta e vão penetrar nela ativamente. A terceira opção são esses ovos gigantes, chamados de ovos gigantes ou pré-desenvolvidos, colados no corpo da lagarta. Então o inseto consegue penetrar. Uma curiosidade com relação às dípteros parasitoides, no caso de taquine e de outras famílias, é que a larva tem que sair de dentro do hospedeiro para empupar. Porque sendo um díptera, vocês se recordam, o aparelho bucal de um díptero adulto é sugador labial, diqueta, ou seja, ele não tem mandíbulas, não tem estrutura para rasgar o corpo do hospedeiro. E aí o díptero aqui, ó, a larva ela está se transformando em pupa. Tá? Depois eu vou comentar sobre esse tipo de pulpa aqui, a diferença que ela tem com relação a outras pulpas dos insetos. Depois daqui sim, o díptero ele expande essa parte aqui da sua cabeça e ele consegue então quebrar o seu pulpário e sair um novo adulto de taquínide que vai agora inflar suas asas e se desenvolver num indivíduo, né, novo, apto aí então a se acasalar e parasitar outros insetos. Tá ok? Beleza, então. Vamos voltar aqui então. Então, seguindo a nossa aula, uma segunda opção que nós temos em viviparidade seria a viviparidade adenotrófica. Ou seja, o embrião ele não se alimenta dentro de um ovo, mas ele está num tipo de alimentado por uma glândula hipertrofiada que a fêmea produz. E essa glândula é que vai alimentar esse embrião. Então ele não tem um ovo. Ele não está dentro de um ovo no corpo da mãe. Ele está próximo a uma região formada por uma glândula que alimenta esse inseto. Então também a larva eclode um pouco antes de sair da mãe, né? Eclode desse local, dessa glândula, e aí sai do corpo da mãe e está no ambiente. Um exemplo é essa mosca tsetse, gênero Glossina, que é um díptera, né, uma mosca que transmite a doença do sono. Você já deve ter ouvido falar da doença do sono. Esse é um inseto hematófago também, que transmite, ao se alimentar, Trypanosoma brucei, que é um tipo de trypanosoma que causa essa doença do sono. Tá ok? É mais uma curiosidade, né? Um exemplo de viviparidade adenotrófica. Uma terceira opção é chamada viviparidade no hemocele. Nesse caso, o hemocele é a mesma coisa que o celoma, né? Para nós, nos insetos, a gente pode chamar de hemocele, ou seja, o espaço do corpo onde está a hemolinfa. Esses ovos são liberados então nesse hemocele da fêmea e o que acontece é simplesmente as larvas eclodem ali e se alimentam da própria mãe, da fêmea. Tá? Eu costumo dizer que para você falar para sua mãe, quando ela te chamar de ingrato, você não é ingrato, ingratidão é isso aqui, né? Os filhotes vão lá e devoram a própria mãe, a própria fêmea. Então isso ocorre em Strepsiptera e em dípteras dessa família Cecidomiidae, que são dípteras formadoras de galha. Então esse aqui são imagens de Strepsiptera, o adulto de Strepsiptera dessa ordem. É tipo um díptera invertido, porque o primeiro par de pernas o primeiro par de asas é balancim e o segundo par de asas é membranoso, ao contrário de díptera, né? Isso aqui é um macho, então os machos eles se desenvolvem normalmente e as fêmeas normalmente elas ficam na forma de larva, tá? Elas não se desenvolvem em adultos. Aqui esse macho no caso está cruzando com uma larva que está aqui, ó. Tá? Então isso aqui seria a larva fêmea, esse aqui seria o adulto macho, ok? No caso de serem progênie fêmea, essas fêmeas se alimentariam do corpo dessa própria fêmea mãe aqui, ok? E o outro exemplo são dípteras da família Cecidomidae, que muitas espécies, né, não é o caso dessa espécie, essa espécie aqui é uma espécie formadora de galhas, né, moscas formadoras de galhas. A galha é uma modificação que esse inseto induz na planta e a planta forma essas estruturas que na verdade são como se fosse um canal
nutritivo para alimentar as larvas desse inseto. Então o inseto simplesmente faz com que a planta construa para ele um pequeno apartamento onde ele vai morar e ter acesso a alimento com bastante facilidade. Tá? Mas algumas espécies apresentam essa viviparidade no hemocele e a progênie acaba se alimentando do corpo da fêmea. Ok? É mais uma curiosidade. A viviparidade pseudoplacentária é mais interessante, pois isso ocorre nos pulgões. Então os pulgões, eles são vivíparos, né? Eles já depositam no ambiente novos pulgões ninfa, e essas ninfas elas estão no que a gente chama de pseudoplacenta. Elas estão numa estrutura membranosa dentro do corpo da mãe, e ali é que elas se alimentam e são formadas. E a mãe já deposita esses organismos diretamente no ambiente. Tá? Então aqui você está vendo um pulgão fêmea, já colocando um pulgãozinho aqui novo no mundo. Aqui outro. Você observa aqui pontos vermelhos dentro do abdômen dessa fêmea. Isso aí são óleos de outras ninfas que estão se desenvolvendo aqui dentro dessa pseudoplacenta. Vamos dar uma olhada rapidinho no vídeo aqui. Viviparidade pseudoplacentária que acontece nos pulgões. Então como é que isso se dá, né? Então aqui na verdade nós vamos ver as ninfas emergindo, né? As ninfas saindo do corpo da mãe. Isso aí são as exúvias dos pulgões, né? Que eles liberam esse monte de cascas, né? De trocas de pele junto com as suas fezes líquidas açucaradas, e aí está um pulgão adulto já colocando um pulgão ninfa, que já está obviamente vivo, né? Se mexendo aqui, ó. Depois vem outro e outro e outro. Então a multiplicação dos pulgões é muito intensa, muito rápida. E esse tipo de reprodução facilita muito para os pulgões. Mas nem sempre é assim, né? Vou mostrar alguns detalhes aqui com relação a esse desenvolvimento dos pulgões. Então aí coloca ninfas, né, que já saem aí prontas para sugar a seiva da planta. Óbvio, de início de maneira bastante lenta, mas depois acelerando muito o seu desenvolvimento. Deve mostrar aqui os pulgões trocando de pele, né, eliminando o seu tegumento. Desculpe, esse vídeo tem um áudio aqui. Desculpem. Então tá aí, ó. Aqui ele abriu, né, o seu tegumento, a gente não vê porque ele é transparente, ó, mas o pulgão está saindo de dentro do tegumento antigo e vai aqui ampliar suas asas. No caso vai formar aqui um pulgão alado, tá? Que já tem dentro dele bolinhas vermelhas, que são óleos de outras ninfas. Aqui é um Diptera cecidomyide parasitoide de pulgões. Deixei isso aqui porque é muito interessante. Está colocando ovos aqui, ó. Esses ovos colam também no corpo dos pulgões. Nascem as larvas que penetram dentro do corpo do pulgão e vão se alimentar dele por dentro. Essas larvas, como são díptera, elas também têm que sair para fora, sair do pulgão e impupar do lado de fora. Então eu deixei isso aqui porque é muito curioso o que vai acontecer. Aqui a larva está livre e feliz. Quem que chega aqui? O inferno, né? Nossa larva de crisopídeo, que vai lá e detona com essa larva do parasitoide díptera que estava ali para fazer o seu serviço de controle biológico. Então isso é relativamente comum, ter essa interferência entre dois inimigos naturais. Bem, partenogênese, então é um outro tipo de reprodução, né, um terceiro grande tipo, onde acontece a questão dos ovos que não estão fecundados darem origem a novos indivíduos, ou seja, não precisa da presença do macho. Então isso é o que acontece nos pulgões que eu acabei de mostrar. É chamado partenogênese telítoca. Ou seja, as fêmeas que não fecundaram, seus óvulos não foram fecundados por machos, geram pulgões todos fêmeas. Então aquela ninfa que acabou de ser depositada, ela vai gerar um pulgão fêmea que vai, por partenogênese telítoca, gerar fêmeas, fêmeas e fêmeas. Uma outra opção é a partenogênese arrenótoca. Isso é o que acontece nas colônias de abelhas. Então, quando a abelha rainha ela não fecunda o seu óvulo,
aquele ovo que ela deposita vai gerar um zangão, só vai gerar machos. Quando ela quer gerar fêmeas, que seriam as operárias, né, que a gente chama de fêmea, mas na verdade não tem aparelho reprodutor para se multiplicar, as operárias, mas elas seriam fêmeas. Então, quando a rainha que escolhe, quando ela quer mais operárias, ela permite que o espermatozoide fecunde o seu óvulo, gera operárias. Quando o seu óvulo é não fecundado, gera zangões. Tá? E a terceira opção que eu ia falar dos pulgões é essa. Os pulgões ainda têm uma partenogênese anfítoca em função do clima. Em locais de clima bastante frio, os pulgões geram, na verdade, machos e fêmeas. Esses machos e fêmeas copulam e geram um ovo, que é um ovo que vai ficar em diapausa. Tá? Esse ovo ele vai passar todo o período de inverno e depois é que ele vai... é um ovo de resistência, ele fica lá, ele não morre. Quando vem a primavera, daí eclodem as ninfas que vão passar a gerar apenas fêmeas novamente. Vai voltar a ser uma partenogênese telítoca até o próximo inverno. Então isso é bem curioso, no caso dos pulgões são bem... tem essa adaptação bastante interessante. Um quarto tipo de reprodução é a poliembrionia. É quando a fêmea deposita um ovo dentro de um hospedeiro, por exemplo. Isso é muito comum em parasitoides. E desse ovo nascem centenas ou dezenas de indivíduos. Então, um ovo gera, no caso dessa espécie, né, que é o exemplo que eu vou dar aqui, a Cotésia flavips, é um braconídeo, é um óvulo ou um ovo que gera 60 larvas mais ou menos. Tá? Esse é o parasitoide que faz o controle biológico da broca da cana-de-açúcar, que é uma das principais pragas da cana-de-açúcar, essa lagarta aqui, ó, essa larva, né? Então está aqui o parasitoide, eu vejo o tamanho corporal dele em relação ao tamanho do hospedeiro que ele vai utilizar. Então por isso que cabem vários ovos aí dentro. Na verdade ele coloca um ovo, mas é um ovo que vai gerar cerca de 60 indivíduos. Em laboratório, quando a gente multiplica esse parasitoide, é feito dessa maneira. A gente cria as lagartas em dieta artificial, que é isso que está aqui, essa coisa marrom é dieta artificial para a lagarta. Coloca a fêmea em contato com a lagarta, ela bota um ovo aqui dentro, vão nascer 60, 50, 60, até 70 indivíduos de larvas do parasitoide, comem a lagarta por dentro. Essas larvas saem do corpo da lagarta e fazem essa massa de casulos aqui. Ó. Aqui tem cerca de 60 casulos de parasitoides. Então eles vão gerar 60 novos indivíduos. Nós coletamos essa massa aqui, colocamos em frascos e vendemos. É assim que funciona o programa de controle biológico desse inseto. Tá? Mais detalhes vocês obtêm na disciplina de controle biológico. Neotenia, nós estamos acabando aqui a parte de reprodução já, tá? Então, neotenia é um fenômeno onde o adulto, ele é como se ele se transformasse em adulto, mas mantivesse a forma jovem. Então, vou dar um exemplo que fica mais fácil. É inseto dessa família Psiquidae, que é o bicho cesto. Talvez alguém já tenha observado em pomares de citros, por exemplo, esse tipo de cesto aqui, ó. É um cesto feito de gravetos e seda. Isso aqui está bem preso. Isso aqui é muito difícil de você abrir. Só é possível abrir isso com uma tesoura, cortando isso. Tá? Aqui dentro tem uma larva. Aqui, se você está vendo, a larva aqui está para fora do seu casulo. Então ela sai desse casulo, ela consegue com seus 3 pares de pernas aqui, sua mandíbula, se segurar no galho e caminhar para cá. Por isso que isso aqui muda de lugar. Você acha que isso é uma pupa que está aqui séssil? Não é. Amanhã ela vai estar em outro lugar, porque essa larva se movimenta e ela se alimenta, ela come folhas das plantas, né? Se for uma larva macho, ela vai se desenvolver normalmente. Ovo, larva, pupa e adulto. Vai virar esse macho adulto aqui, ó. Se for uma larva fêmea, é uma larva neotênica. Ela mantém as características de inseto jovem, características de larva, mas
ela se desenvolveu num adulto, entre aspas, porque ela tem aparelho reprodutor. Então esse macho, na verdade, ele vai enfiar o abdômen dele aqui na parte de baixo desse casulo e vai transferir os seus espermatozoides para essa larva aqui, que não é bem uma larva, é uma larva adulta, fêmea. Essa larva pega os espermatozoides, junta com seus óvulos e forma ovos. E aí essa lagarta aqui vai depositar ovos no ambiente que vão perpetuar essa espécie. Então, um caso bastante curioso, tá bom? Pedogênese é parecido com o caso da neotenia, mas o que acontece é que nesse caso os imaturos, as larvas, desenvolvem ovários, tá? Elas nunca chegam a ter uma última troca de pele, né? No caso da neotenia, a larva de bicho-cesto, ela tem uma troca de pele que seria para virar a pupa, mas ela não vira. Ela vira um adulto com características de larva. E aqui é a própria larva que desenvolve ovários ao longo do seu desenvolvimento, como se fosse um adulto, e é capaz de se reproduzir. Então isso acontece de novo nessa família Cecidomydia, que são aqueles formadores de galhas, e também na família Chironomide. São duas famílias de díptera. Tá? Então díptera tem umas adaptações bem interessantes assim para a reprodução. E um último caso é hermafroditismo. Então o inseto resolveu resolver tudo por conta, né? Um único indivíduo tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Na verdade não tem uma autocópula, mas ele transfere espermatozoides e junta com os óvulos e pronto, deposita os seus ovos. Então o mesmo indivíduo é macho e fêmea e faz todo o serviço. Tá ok? É esse aqui, ó. Icéria puchase, que é uma cochonilha que eu já mostrei antes, forma essa expansão serosa no corpo. Expansão, essa cera é formada mesmo onde? Vocês estão estudando, vocês sabem, né? É formado na epiderme lá do tegumento. Glândulas da epiderme que produzem cera, que depositam na parte superior lá, na epicutícula, e aí protege o corpo desse inseto contra o ataque de predadores e parasitoides e coisas do tipo. Entendido isso? Então esse aqui encerra a parte da nossa videoaula sobre reprodução. Perfeito?